Olá meus amigos, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre Eduardo Bolsonaro e a tal polêmica da pena de morte. Primeiro quero mostrar a vocês o título de uma matéria no Globo, publicado no dia 16/12/2018. Decorem esta data, 16/12/2018. Eduardo Bolsonaro quer exceção para implantar a pena de morte. Filho do presidente eleito, deputado federal, defende plebiscito ou referendo para avaliar mudança que é proibida pela Constituição. De fato, sabemos que esse assunto relacionado à pena de morte no Brasil é proibido pela Constituição, sim. Mas, mais uma vez, eu queria que você decorasse esta frase. Defender plebiscito ou referendo para avaliar mudança no tocante à pena de morte é proibido pela Constituição. Eu quero que você decore esta frase, porque lá na frente desse vídeo eu vou mostrar para vocês que essa mesma Constituição que está proibindo que você discute sobre pena de morte, ela também tem que valer para outros motivos. Eu vou explicar para vocês quais são esses outros motivos. Mas continuando aqui, nessa parte que eu estou falando aqui da matéria do Globo em relação a Eduardo Bolsonaro, no tocante a um referendo, um plebiscito, a pena de morte, vamos entender como seria ou em qual circunstância se aplicaria a pena de morte no Brasil segundo Eduardo Bolsonaro. Então vamos lá, vamos conferir agora aqui na matéria. Brasília. O deputado federal mais votado do Brasil, Eduardo Bolsonaro, do PSL São Paulo, defendeu em entrevista ao Globo a possibilidade de pena de morte para traficantes de drogas, a exemplo do que ocorre na Indonésia, e para autores de crimes hediondos. Para quem não sabe o que é crimes hediondos, vou explicar aqui para vocês. Crimes hediondos são os crimes entendidos pelo poder legislativo como os que merecem maior reprovação por parte do Estado. Do ponto de vista semântico, o termo hediondo significa ato profundamente repugnante, imundo, horrendo, sórdido, ou seja, um ato indiscutivelmente nojento, segundo as normas da moral vigente. Continuando aqui a matéria, filho mais atuante do presidente eleito, Jair Bolsonaro, desde a eleição em outubro, reeleito com 1.800.000 votos, e provável futuro líder do PSL na Câmara. Eduardo disse que um plebiscito pode ser usado para consultar os brasileiros, apesar da vedação explícita da Constituição. Hoje, o texto constitucional trata a impossibilidade da pena de morte como uma cláusula pétrea, que não pode ser alterada, mesmo com uma proposta de emenda constitucional PEC. Eu sei que é uma cláusula pétrea da Constituição, artigo 5º e etc. Porém, existem exceções. Uma é para o desertor em caso de guerra. Por que não colocar outra exceção para crimes hediondos? Questionou Eduardo. O Globo entrevistou o deputado na noite da última terça-feira. O contexto da conversa foram telegramas diplomáticos obtidos pela reportagem que revelam como ele tentou visitar o complexo prisional de Nusa. Gente, eu não sei exatamente o nome, mas eu vou colocar aí para vocês lerem, que é um lugar na Indonésia, numa ilha na Indonésia, onde 2 brasileiros condenados por tráfico de drogas foram fuzilados em 2015. Aí tem a matéria aí em relação a mensagens diplomáticas, que eu não vou ler, que não dá para me ler, mas aqui para vocês possam entender, gente. A tentativa de Eduardo de ir ao complexo gerou constrangimento diplomático. Então, olha só, gente, também é muito importante que vocês decorem isso, que a tentativa de Eduardo de ir ao complexo gerou um constrangimento diplomático. É bom que vocês decorem esse constrangimento diplomático, porque lá na frente, mais uma vez eu vou explicar para vocês um assunto que é muito abordado nos dias atuais e que não gera nenhum constrangimento diplomático. Continuando aqui a matéria, depois da ação da Embaixada do Brasil da Indonésia, o filho do presidente eleito foi convencido a não ir ao local. O deputado restringiu sua visita ao presídio de
Tangerang, que fica na região metropolitana de Jakarta, capital da Indonésia, em 30 de julho de 2017. Então, vamos parar aqui, gente. Essa matéria que eu acabei de pedir para vocês lá no início, decorarem a data, isso que está acontecendo aqui, ou o que aconteceu, foi no ano passado. Então, para vocês verem como essas mídias são tendenciosas. Uma coisa que aconteceu no ano passado com Eduardo Bolsonaro, como está aqui na matéria, eles estão publicando hoje, no dia 16 de dezembro de 2018, mais de um ano depois. E aí, quem lê pensa que isso aconteceu ontem, ou foi antes de ontem, ou na semana passada. Aí agora eu queria parar nessa parte aqui e mostrar para vocês uma publicação que o Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, publicou em seu Instagram. Pegam uma colocação de 2017 e tentam trazer para o momento atual, justamente para atingir Bolsonaro, que deixou claro hoje, no dia 16/12/2018, que este assunto não existe. Entendo perfeitamente o modus operandi deste jornal, por isso perdem mais a cada dia, ou seja, eles perdem assinantes. Então daí para vocês verem, gente, como essas mídias, elas são tendenciosas. Pegam uma coisa que aconteceu lá atrás, publicam nos dias atuais, para que quem lê venha pensar que isso foi recente. Lembrando que esse tema de pena de morte no Brasil ainda é uma polêmica, ainda causa uma polêmica, e isso consequentemente causa um desgaste para o Bolsonaro, sendo que o cara ainda nem assumiu a presidência, porque nós estamos ainda em 2018, ele só vai assumir em 2019. Voltando aqui à matéria, pessoal, para a gente fechar aqui o pensamento de Eduardo Bolsonaro. Medida bem propícia. Por 3 horas conheceu a unidade onde a maioria dos presos cumpre pena por tráfico. Um telegrama registra. Após conhecer o complexo, o parlamentar conversou com o diretor-geral do presídio, ocasião em que manifestou sua concordância com o rígido tratamento conferido a traficantes de drogas nesse país. Observou também o papel desempenhado pela religião na disciplina e na reabilitação dos detentos. Após ser questionado pelo Globo a respeito dos telegramas, Eduardo afirmou que a pena de morte é uma medida bem propícia para ser levada a um referendo ou a um plebiscito, inclusive para traficantes. Quase 30% dos presos brasileiros cumprem pena ou aguardam julgamento por suspeitas de tráfico de drogas, conforme dados do Ministério da Justiça. A posição assumida por Eduardo marca um retorno dos Bolsonaro a um assunto que eles haviam deixado para trás para tornar a candidatura do pai menos radicalizada. Lembrando, pessoal, que isso daqui foi em 2017. Olha o que eles estão fazendo. Eles estão pegando uma coisa, um fato que aconteceu em 2017, eles estão trazendo para o momento atual em 2018. Estamos em dezembro e essa matéria foi publicada em 16 de dezembro de 2018 e aqui na matéria fala exatamente isso aqui, ó. A posição assumida por Eduardo marca um retorno. Vocês estão vendo aqui como a mídia ela é tendenciosa. O cara falou uma coisa lá atrás, mas a mídia posta atualmente e ainda diz que a posição assumida por Eduardo marca um retorno dos Bolsonaro a um assunto que eles haviam deixado para trás para tornar a candidatura do pai menos radicalizada. A pena de morte era a presença constante nos discursos mais inflamados da família. As falas foram moduladas e os Bolsonaro passaram a evitar o tema. Então, assim, pessoal, para vocês verem como essas mídias, essas emissoras de televisão, sites eletrônicos que são contra as ideias de Bolsonaro e toda a posição dos que apoiam a Bolsonaro, eles são tendenciosos. Eles distorcem a realidade, eles pegam um fato que já aconteceu e colocam como se fosse atual. Aí, pessoal, eu vou concluir aqui, eu vou parar por aqui nessa matéria aqui do Globo, mas ela continua. Mas eu vou até essa parte que eu vou ler aqui agora. No ano seguinte, o deputado, após surfar na Indonésia, publicou nas redes sociais que o país prevê pena de morte para tráfico de drogas. Em 2017, antes de embarcar para a Indonésia, nas férias de julho, Eduardo voltou a falar de pena de morte nas redes sociais. Dessa vez lembrou a Constituição vale a pena. Então, assim, eles estão dizendo que em 2017 o Eduardo voltou a falar em pena de morte
E o próprio Eduardo lembrou que a Constituição vai dar pena. Só que eles mesmos estão dizendo que o Eduardo ou que os Bolsonaro voltam a falar nesse assunto, sendo que isso foi um fato que ficou para trás. Então, gente, eu vou concluir aqui essa matéria. Ela continua, quem quiser ver depois, é só você procurar pelo Facebook ou no próprio site do Globo e você vai ver essa matéria lá. Então, gente, aqui, para que vocês possam entender como essas mídias que são com viés ideológicos de esquerda, eles são tendenciosos. E de uma forma assim, sorrateira, eles tentam manipular a informação para que você venha entender de uma outra forma. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas informações. Isso não está acontecendo na atualidade. Isso aconteceu, não é agora. Ou seja, é importante que vocês estejam atentos para que vocês não venham cair nessas pegadinhas dessas mídias eletrônicas ou desses sites com viés ideológico de esquerda, para que vocês não venham se manter desinformados. Tem que ter muita atenção, porque o que eles querem aqui é desgastar a imagem de Jair Bolsonaro. Aí, agora eu vou mostrar aqui para vocês aqui uma outra matéria, que também é no Globo, que já é falando assim, é como se fosse a resposta do Bolsonaro. E essa publicação também foi postada no dia 16 de 12 de 2018. A matéria já começa assim, gente. Enquanto eu for presidente, a pena de morte não será agenda, diz Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro disse em entrevista ao Globo que punição poderia ser aplicada para traficantes de drogas e autores de crimes hediondos. Então aqui, mais uma vez, a matéria ela é tendenciosa. Quando ela fala assim, punição poderia ser aplicada. Não, não é isso. O Eduardo Bolsonaro diz que por que não discutir um plebiscito ou um referendo a pena de morte para traficantes. Então, para vocês verem mais uma vez como esses sites eletrônicos, essas mídias eletrônicas, gente, são altamente mentirosos. Eles são mentirosos, são difamadores, eles propagam fake news, eles combatem o fake news, mas eles são os que propagam fake news. Então, eu vou ler aqui para vocês aqui a matéria para que vocês possam entender. No fim da tarde deste domingo, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que a pena de morte não é parte de sua agenda. A declaração foi dada após uma entrevista de seu filho Eduardo Bolsonaro, do PSL, ao Globo. E aí, vocês estão vendo aqui já a matéria do próprio Jair Bolsonaro dizendo que isso não vai ser discutido no governo dele, pessoal. Mas aqui, eu vou ler só um pedacinho da matéria para que vocês possam entender. A pena de morte não está em nosso plano, não está em nosso programa, não foi debatida durante a campanha. E enquanto eu for presidente, de minha parte, não teremos essa agenda, afirmou Bolsonaro. Então, gente, está aqui a matéria dizendo que Jair Bolsonaro não vai discutir esse assunto pena de morte no governo dele. Lembrando que essa matéria que fala do Eduardo Bolsonaro foi no ano passado, ela é tendenciosa. Ela está sendo divulgada num momento inoportuno e inadequado. Bolsonaro já ganhou, e isso foi antes de Bolsonaro ter ganhado, quando esse fato aconteceu com o Eduardo Bolsonaro. Então, assim, para a gente entender, o Eduardo Bolsonaro apenas defende ou defendeu em 2017 a possibilidade de pena de morte para uma categoria específica da sociedade, para traficantes de drogas, não é para todos os tipos de crimes. Ele especificou uma categoria, que seriam os traficantes de drogas, como acontece na Indonésia, ou em casos de crime hediondos que já expliquei. Então, o Eduardo Bolsonaro, ele defendeu isso em 2017, nesse ponto apenas. E ponto final. Agora, pessoal, você se lembra quando eu pedi para vocês decorarem aquela frase lá no começo do vídeo, que a própria matéria do Globo dizia que fazer plebiscito ou referendo para se discutir assuntos como pena de morte, a Constituição proibia? Pois bem, agora eu quero aqui te fazer refletir. Tudo bem, a Constituição ela proíbe, e o jornal faz questão de falar isso na matéria, em dizer que é proibido fazer plebiscito e é proibido fazer referendo para se discutir um assunto como pena de morte. Mas o engraçado é que quando a Marina Silva abria a boca para se dizer que, se caso ela viesse a ser presidente do Brasil, ela iria sim, ou poderia sim fazer um plebiscito para se discutir o aborto, que é assassinato de pessoas, que também a Constituição proíbe,
o assassinato de pessoas, eu nunca vi a mídia mencionar isso daí também. Eu nunca vi passar em matérias, em jornais, dizendo que a Constituição proibia assassinato. Não que eu esteja sendo a favor que venha ter pena de morte. Não que eu esteja dizendo aqui nesse vídeo que eu queria sim que quando o traficante ele fosse pego, ele viesse ser assassinado, porque isso aqui é uma matéria que eu estou apenas lendo, mas eu acho que todos nós temos o direito de viver. Então, assim como não se pode matar um traficante, é cheio de crimes nas costas para prestar conta com a justiça, então eu acredito que não também se deveria matar pessoas inocentes, como por exemplo, fetos que ainda estão em desenvolvimento na barriga das suas mães. Então, assim, na minha opinião, eu acho que também não deveria existir, ou melhor, eu acho que nem poderia se falar em aborto. Embora eu sei que existem casos que deve sim fazer o aborto. É justamente o que o Eduardo Bolsonaro está falando. Existem casos que deve sim vir a ter uma pena de morte para certos tipos de pessoas, como ele especificou, aqueles traficantes de drogas ou aqueles que cometem crimes hediondos. Assim como no aborto, existem casos que realmente têm que ser abortados, mas tem casos que não precisam se abortar. Então eu acredito que todos nós somos iguais perante a lei e que todos nós devemos ter o direito à vida, o direito de viver. Assim como essa matéria do Globo, ela sabe se expressar e dizer que é proibido falar sobre pena de morte para traficantes ou qualquer outro tipo de pessoa, então também deve ser proibido para matar inocentes, que inclusive eles não carregam nenhuma culpa em suas costas. Eles apenas estão sendo gerados para futuramente nascer e ser alguém como qualquer outro, como um de nós, que vai viver, que vai crescer, que vai ter sonhos, que vai querer estudar, trabalhar. Se ele não vai prestar, isso nós não sabemos, mas o que se tem que ter é o direito à vida. Então, nesse caso, eu acho muita hipocrisia das mídias eletrônicas. E aqui outro assunto, você se lembra também que lá no começo do vídeo eu li uma parte que falava assim, a tentativa de Eduardo Bolsonaro gerou constrangimento diplomático. Eu trago isso para o mesmo assunto do aborto. A gente vê ministro do Supremo Tribunal Federal falando em aborto, a gente vê a mídia defendendo o aborto, a gente vê atores de emissoras de televisão defendendo o aborto, e isso não gera constrangimento, mas porque em 2017 o Eduardo Bolsonaro foi lá na Indonésia e concordou a forma rígida como o governo trata uma categoria específica da sociedade, aí vem se dizer que isso gerou um constrangimento. Aí quer dizer, mais uma vez voltou a falar aqui, eu não estou defendendo que traficante venha ser fuzilado. Essa ideia não vem de mim. Isso já existe em um outro país. Isso já acontece lá. Apenas o Eduardo Bolsonaro, ele concordou com essa ideia. E ele defendeu a ideia de se defender o plebiscito aqui no Brasil, um referendo, para se discutir essa ideia de matar traficantes. Isso é uma ideia do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, não minha. Mas, se isso gera constrangimento, então tem que gerar constrangimento também para qualquer pessoa pública, seja lá qual for a emissora, que defender publicamente aborto, porque aborto é assassinato de seres humanos, sim. Assim como a Constituição, ela proíbe a possibilidade de pena de morte, porque é a cláusula pétrea, então isso tem que valer também para inocentes, seres humanos inocentes que estão ainda em formação dentro de suas mães. Porque se isso não acontece, isso é uma grande hipocrisia do governo, das mídias, das emissoras de televisão e de uma parte muito grande da população. Hipocrisia total. Não que eu esteja aqui defendendo pena de morte para ninguém, mas eu defendo sim que venha a haver leis rígidas, mais severas para traficantes de drogas, para qualquer pessoa que comete crimes hediondos e para políticos que desviam bilhões da saúde, educação, da infraestrutura, da segurança, que mata milhões de pessoas. Então eu apoio sim que venha a haver leis mais rígidas. E punição tem que ser certa, não é só no papel, não é só na lei, não, tem que ser na realidade, tem que ter a lei, tem que acontecer. Ou então, vamos parar de hipocrisia.
Então, pessoal, essa aqui é a minha opinião que eu queria dar a vocês. Eu sei que esse vídeo foi um vídeo grande. Eu queria te pedir que você curtisse e compartilhasse esse vídeo com seus amigos. Eu sou Daniel Medeiros. Um forte abraço e até a próxima.